Olá Brasil, Birajara da Rocha, da Associação Brasileira Bancada Militar de Praças. Venho aqui trazer um assunto que eu julgo muito importante. Eu não sei a que hora do dia você verá esse vídeo, mas veja desarmado, sem crítica. A ideia inicial é mostrar para os militares um direito nosso e também até colaborar com o governo brasileiro, porque existe uma desorganização no sistema de saúde do Brasil e bilhões estão sendo perdidos pela União por conta dessa desorganização. Então, eu vou tratar de dois assuntos que fazem parte de um mesmo tema. O primeiro assunto é em relação ao decreto de 1986, é o decreto 92.512 de 1986, que permite o desconto de 20% para os atendimentos médicos, para despesas médicas dos segurados do sistema de saúde das Forças Armadas. Um exemplo para você entender. Se uma cirurgia custar 100 mil, 20 mil reais o segurado terá que pagar. Então, o George Brito é o presidente do Sindimil, Sindicato Militar lá de Brasília. Ele também é o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da ABBMP. Eu sou o presidente, o George Brito é o vice-presidente. Então, ele me mandou algo que fala sobre direitos humanos, fala sobre tratados internacionais de direitos humanos e são partes de uma peça com cerca de 13 páginas. Ele mandou o rascunho da peça para eu analisar e comentar. Então, nessa peça do George Brito, ele critica esse decreto do ano de 1986, tá? Ainda da época do presidente Sarney, para que você não pense que é uma crítica para o Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Bolsonaro tem sim com a Lei 13.954. Aqui na peça dele, ele cita a Lei 13.954. Mas, em relação a esse decreto 92.512 de 1986, não tem nada a ver. Então, o George, na sua peça aqui, ele fala o seguinte: a Constituição Federal fulmina o decreto 92.512 de 1986, jamais poderia ser por decreto, deveria ser uma lei específica, determinando um possível desconto. Ou seja, na visão do George, já começa errado, porque esse decreto não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ele incide, ele infringe a Constituição Federal. Então, primeira coisa, se isso daqui fosse correto, deveria ser por lei e não por decreto. Então, imagine só você, o segurado do SUS, do Sistema Único de Saúde, ele sofre uma intervenção cirúrgica, ele é tratado e ele não paga nada, tá? Acompanhe o raciocínio. Alguém das Forças Armadas que tem direito ao sistema de saúde das Forças Armadas, que paga por isso, há um desconto no seu contra-cheque mensal, ele, além de pagar mensalmente, ele ainda paga 20% do procedimento médico. Então, existe aí algo errado, porque o George cita aqui vários tratados de direitos humanos que são contra a discriminação, porque uns pagam e outros não pagam. Agora eu quero falar algo importante para todos os brasileiros. Eu sei
que o pessoal da saúde privada vai ficar pirado comigo. Porque existe um rombo de bilhões e que pouca gente percebeu. Imagine só que o cidadão paga um plano de saúde de R$ 2.000 por mês. O cara tem grana, paga R$ 2.000 por mês. Quando é na época da restituição do imposto de renda, ele apresenta a restituição do imposto de renda e pega todo esse dinheiro, toda a parte que ele tem direito. Só que tem um problema. Se esse mesmo cidadão sofrer um acidente e for levado para um hospital público, hospital federal, estadual, municipal, qualquer que seja, que tiver que fazer uma cirurgia de 50 mil, de 100 mil reais, principalmente cirurgias na parte ortopédica, são caríssimas, na parte neurológica, e são muito caras, esse cidadão não vai pagar nada no sistema de saúde, no sistema público, no SUS, ele não vai pagar nada. E o plano de saúde que ele está pagando também não vai pagar nada. Isso é um erro. Isso é um erro. Quem fica com prejuízo é o contribuinte, que dos tributos sai o financiamento do SUS. Então, o que seria justo, povo brasileiro? O que seria justo? Seria justo que alguém que tem plano de saúde, se tiver um acidente ou qualquer coisa, um atendimento médico no SUS, que imediatamente com o CPF dele seja descontado do plano de saúde. Que é para isso que o cidadão paga o plano de saúde. Então, o cidadão paga o plano de saúde, tem direito a um dia de restituição, mas na hora que ele é acidentado, a conta vai para o SUS. E quem ganhou com isso? Quem ganhou com isso foi o plano de saúde, a saúde privada, que recebeu mensalmente aquelas quantias e não realizou o trabalho. Então, existe aí uma má administração de recursos. Então, que sirva de alerta. Primeira coisa, esse decreto de 1986, ele é inconstitucional, ele é ilegal à vista de vários tratados internacionais de direitos humanos. E aqui também o George mostra textos do STF falando sobre os tratados internacionais. Então, assim que a peça estiver pronta, que for ajuizada, eu vou mostrar para os senhores. Mas eu queria aproveitar esse momento e dizer que não é uma crítica ao governo Bolsonaro, porque esse decreto é de 1986. É uma crítica em relação a esse abuso. O contribuinte, o segurado do sistema de saúde militar, ele não tem que pagar nada. Outra coisa que o Jorge comentou aqui é o seguinte: se todos descontam 20%, só que na hora do presidente dar a canetada lá na reestruturação, por exemplo, no adicional de habilitação, ele coloca 73% para os generais e X% a menor para os níveis inferiores. No adicional de disponibilidade, bota 41% para eles e mixaria para os outros. Então está tudo errado. Está errado. Então, o George está apresentando isso via Sindmil, Sindicato Militar, mas é um assunto que eu tenho que comentar porque está ligado à parte dos direitos humanos. Direitos humanos não é para bandido, é para pessoas de bem, é para o contribuinte, é para o trabalhador, é para todos. Direitos humanos é para todos os humanos. Então, nós temos que olhar para essa questão dos direitos humanos com bons olhos e saber dos nossos direitos. Não é justo pagar 20%
em despesas médicas. Não é justo. E também não é justo que o SUS fique pagando tratamento de quem tem plano de saúde. E só as empresas da saúde privada enchendo o bolso. O Birajara da Rocha, da BBMP. Um abraço.